Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui nós falaremos a respeito da expectativa de taxa de juros para esse ano e as notícias que saíram recentemente que acabaram fazendo com que o mercado tivesse uma maior percepção de risco e isso levasse a uma subida nas taxas dos títulos do Tesouro Direto e taxas futuras no geral. Então, para você que sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo e comenta aqui embaixo se você está investindo em Tesouro Direto nesse momento ou em outros títulos, comenta aqui embaixo também. Então, basicamente, eu separei aqui algumas notícias, eu vou mostrar aqui para vocês. E uma das principais notícias que nós tivemos a respeito da taxa de juros agora nos últimos dias foi o seguinte: Campos Neto libera Copom do compromisso de reduzir Selic em 0,5 ponto percentual. Alguns dias atrás, acho que algumas semanas atrás na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre uma disparada que nós tivemos nos títulos do Tesouro Direto. E naquele vídeo eu falei sobre a ata do Copom e as expectativas do Banco Central para a próxima reunião do Copom, que vai acontecer agora no mês de maio. E as expectativas eram de um corte de juros de 0,5 pontos percentuais. E agora, devido a algumas notícias que saíram no mercado, vou mostrar sobre elas também, nós tivemos aqui o Campos Neto liberando o Copom do compromisso de reduzir a Selic em 0,5 pontos percentuais. O Copom, para você que não sabe, é basicamente o Comitê de Política Monetária, que é um colegiado de várias pessoas, incluindo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde eles decidem sobre os rumos da taxa de juros, considerando aspectos nacionais e internacionais. Em especial, eles consideram ali a inflação e o controle da inflação para essas análises. E uma das notícias que acabaram fazendo com que o Campos Neto tivesse essa decisão é a seguinte, a diretora do Fed, que é basicamente o Banco Central norte-americano, defende cautela para evitar alta de juros mais à frente e, em outro pronunciamento, a diretora do Banco Central dos Estados Unidos continua vendo risco de que juros precisem subir novamente. Michelle Bowman, contudo, ressaltou que esse não é cenário base. Outra dirigente reforçou o tom conservador e apontou que a preocupação de que a inflação pare de cair é cada vez maior. Então, a verdade é que nós tivemos um movimento nos Estados Unidos de uma inflação um pouco mais alta do que as expectativas. Era esperado que ela caísse em uma velocidade um pouco maior, ela não está caindo, e com isso existe uma expectativa agora de que a taxa de juros norte-americana, que nesse momento está aqui na casa dos 5%, 5,25%, suba novamente, E quando a taxa de juros americana sobe, a gente tem um diferencial de juros cada vez menor, porque imagina que o Brasil está cortando juros, então juros está aqui em cima, está diminuindo, juros americanos está aqui, e a tendência agora é de subida. Você tem esse diferencial de juros diminuindo em uma velocidade maior. E com isso, você tem aqui a XP revisando projeções para 2024, incluindo pessimismo com Fed e Selic. Para a corretora, o Copom deve reduzir ritmo de corte na Selic na próxima reunião, que seria essa reunião de maio agora, onde existia-se a projeção de que a queda seria de 0,5 pontos percentuais e agora é bem provável que seja em 0,25 pontos percentuais. E aqui temos a projeção do câmbio, que também caiu. E um dos impactos que nós podemos ver é justamente a subida no dólar, Porque o que acontece é que nós temos muitos investidores estrangeiros investindo no Brasil por conta dos juros altos, e com essa expectativa de queda de juros, você já tende a ter uma saída de investidores nacionais, pessoas que investem aqui no Brasil investindo fora do Brasil, com uma intensidade cada vez maior à medida que os juros caem. E agora, com essa expectativa de uma possível subida nos juros americanos, você tende a ter esses investidores direcionando cada vez mais recursos para fora. E não só isso, você tem menos entrada de investimentos estrangeiros. Então você tinha lá vários investimentos estrangeiros entrando por conta dos juros altos e esse diferencial de juros. E agora, com essa expectativa de subida nos juros americanos, você tende a ter uma entrada menor de capital por conta disso. Olhando agora para a inflação brasileira, nós tivemos aqui no mês de março uma inflação bem pequenininha, 0,16%, porém no mês de fevereiro nós tivemos 0,83%, que foi bem elevado. Se a gente pega uma média que daria mais ou menos 0,5% de inflação em cada um desses meses, e considerando isso, se nós projetássemos essa inflação dos últimos 3 meses aqui, janeiro, fevereiro e março, para os 12 meses desse ano, a inflação do Brasil acabaria passando da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3,5%, mais 1,5% para cima. Então seria até 5%, e considerando aqui nós temos mais ou menos 1,5%, um pouquinho menos do que isso, então teríamos acima de 5% de inflação. Agora, olhando para o índice de preço ao consumidor, que é o CPI, a inflação norte-americana, nós tivemos aqui uma subida de 0,4% em março e taxa anual vai para 3,5%. Mas existe uma diferença na inflação americana e nas metas do Banco Central americano para a inflação com a taxa de inflação brasileira, onde a meta daqui é 3,5%, lá é um horizonte de tempo onde você tem uma inflação de
2%, né? Agora, olhando o relatório Focus, que é um relatório liberado toda segunda-feira pelo Banco Central, nós tivemos aqui uma inflação esperada na casa de 3,71%, abaixo da semana anterior, mas ainda assim nós tivemos aqui uma Selic subindo, né? Justamente por conta da taxa de juros futuro que acabou subindo devido a algumas notícias que nós tivemos. Uma delas é que as contas públicas têm déficit recorde de 48,7 bilhões de reais para fevereiro e dívida sobe para 75,5% do PIB, maior patamar em um ano e meio. Na proporção do PIB, rombo foi o maior resultado para o mês de fevereiro em 20 anos. E isso acontece porque quando você tem um governo gastador que não se preocupa com as contas públicas de modo geral, você tende a ter maior risco fiscal para o Brasil, maiores gastos, naturalmente. Eu, que sou investidor, acabo pensando duas vezes em emprestar dinheiro para o Brasil nesse cenário e acabo exigindo juros maiores. Então, com isso, você tende a ter aqui, né, a curva de juros futuros subindo. Você tem aqui um patamar atual comparável a outubro e novembro do ano de 2023, que foi um patamar também de juros futuros mais altos, aqui é o DI 2031, e nós tivemos, por conta desse fator que aconteceu aí, as taxas dos títulos do Tesouro Direto subindo. Você tem aqui título pré-fixado prometendo 11,5% de taxa, que está inclusive pagando mais do que vários CDBs disponíveis aí no mercado. Então, o que você prefere, investir em um CDB ou investir no título do Tesouro Direto assegurado pelo próprio governo brasileiro? Nesse caso, obviamente, eu prefiro investir no título do Tesouro Direto, porque além de ter uma promessa de rentabilidade maior do que várias instituições, ainda assim te dá a possibilidade de fazer uma venda antecipada sujeita à marcação ao mercado, onde você pode ganhar mais do que o proposto aqui, que seria uma taxa, nesse caso aqui, de 11,53%. Certamente eu irei fazer investimentos nessas taxas de rentabilidade dentro dos próximos dias, e nós tivemos aqui também os títulos IPCA+, passando de 6% de taxa pré-fixada, o que é uma taxa muito querida pelos planejadores financeiros, porque, historicamente falando, é uma taxa acima da média de mercado. E olhando aqui o histórico, nós conseguimos ver o quanto essas taxas subiram, né? Nos últimos 90 dias, você consegue ver que a taxa estava aqui abaixo de 10% e subiu aqui para praticamente 11%. Esse daqui é um título pré-fixado 2026, né? Seria um título para resgate, porque aí eu consegui puxar esse prazo aqui de 90 dias. Se a gente pega um título para investimento, que seria um título atual, como 2031, como ele foi lançado recentemente, nós temos aqui somente até fevereiro de 2024, e mesmo assim você consegue ver que estava em 10,69 e subiu aqui para 11,88, quase 12%. Agora está em 11,5, que ainda é uma taxa muito interessante. Isso daqui possibilita que você invista nesse título e venda antecipadamente com um ganho de marcação a mercado, que é um ganho antecipado que você tem devido a uma oscilação nessa taxa, né? Então você tem essa oscilação, quando você tem essa taxa subindo, você tem o preço do título caindo. E quando você tem essa taxa caindo, você tem esse preço subindo. Por isso que investir nesse momento de taxas mais altas é mais interessante, porque a sua probabilidade de ter um ganho com marcação a mercado é maior. E mesmo que você não venda antecipadamente com marcação a mercado, você estaria garantindo uma rentabilidade de 11,5% ou algo próximo disso, para o prazo de 6 anos, 7 anos aí, que seria de 2024 até 2031, caso você leve até o vencimento. Se você faz uma projeção com essa taxa de rentabilidade e deduz o imposto de renda lá no vencimento de 15%, que seria a alíquota efetiva de imposto que você pagaria sobre a sua rentabilidade, o seu resultado seria muito interessante. Então, sobre essa possibilidade que eu coloquei na capa do vídeo de a Selic subir ou não, é possível que nós tenhamos uma Selic subindo, mas não é provável no atual cenário. Porém, o Campos Neto não deixou isso muito claro de que não vai subir a taxa Selic. Na verdade, ele falou que subida não seria impossível, digamos assim, nas palavras dele. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa dessas informações, algum amigo que já investe também. E com isso, nos vemos no próximo vídeo.